da salvação e é um enorme prazer contar com a sua atenção em nosso primeiro vídeo do quadro Sistematizando. Para você que não conhece, o Sistematizando, ele busca apresentar as doutrinas bíblicas de forma organizada, segundo o pensamento de vários teólogos e filósofos cristãos que realmente produziram material que contribui para o enriquecimento intelectual e sim enriquecimento espiritual daqueles que fazem parte da comunidade cristã. Então, desejo convidar você, em nosso primeiro vídeo, a se atentar a cada detalhe, a cada pequena nuance que vamos aqui expor, lembrando sempre que estarei aqui expondo as ideias do autor. Para quaisquer dúvida, tem o meu e-mail logo abaixo aí na descrição do vídeo, onde você pode estar tirando as suas dúvidas e afins. Então vamos lá. Em nossa primeira aula, estaremos trabalhando o material do Dr. Charles Wright, sistematizando as doutrinas bíblicas. E para quem não conhece, o Dr. Wright, ele foi professor emérito do Seminário Teológico de Dallas, aonde fez o seu mestrado e doutorado. Além disso, ele também possuía títulos a nível de doutorado pelas universidades de Edimburgo, na Escócia, e pelo Seminário Teológico de Drill, em Nova Jersey. O Dr. Wright faleceu em 2016, perfeito? Então, vamos iniciar o nosso trabalho tendo em mente os pressupostos no Dr. Charles Wright. E o que seriam pressupostos? Todo mundo, quando vai apresentar, seja de forma consciente ou inconsciente, alguma ideia, um pensamento, uma expressão, ele vai fazê-lo com base em algum pressuposto. Imagine assim, o teísta, que é aquele que crê em Deus, ele parte do pressuposto que Deus existe. À medida que o ateu, ele parte do pressuposto que Deus não existe. Então, nós temos em todos, na verdade, algum pressuposto que o leva a agir. Ninguém parte, vamos dizer assim, do nada. Nós sempre estaremos partindo de algum pressuposto. E esses são os pressupostos básicos, ok? Esse pressuposto básico, ele fala de uma maneira mais geral, a todos. Então, segundo o Dr. Wiley, todos partem de algum pressuposto básico para fazer as suas afirmações e assim por diante. Sendo assim, o segundo pressuposto básico que nós trataremos no Dr. Wiley é que a interpretação bíblica ela deve ser simples e normal. E por que essa questão de interpretação simples e normal? Nós precisamos entender que a interpretação normal é aquela que é feita com uma exegese correta e objetiva. Ou seja, Deus, quando ele procura revelar a si mesmo a nós através da Bíblia, ele deseja comunicar a verdade e não escondê-la. Por isso, essa comunicação tem que ser normal e simples, segundo o Dr. Wiley. Porque se nós não fizermos uma interpretação bíblica normal e simples, tendo em mente o contexto claro do texto ali, sempre salientando, óbvio, que a Bíblia ela fala por símbolos, por parábolas, por tipos. Nós temos as questões contextuais, mas não podemos, de forma alguma, cair em uma exegese alegórica, confusa, como, por exemplo, o período patrístico, o período medieval fez. Porque se nós assim o fizermos, nós destoaremos do que os autores bíblicos intentavam, do que o Espírito Santo revelou a eles para que fosse comunicado. Então a interpretação bíblica deve sempre ser simples e normal. Aí nós partimos ao terceiro pressuposto, que é a prioridade do Novo Testamento. Segundo o Dr. Wright, o Novo Testamento ele tem uma primazia, certo, em detrimento, vamos dizer assim, de todo o restante. Lembrando que toda a escritura, afirma o Dr. Wright, ela é inspirada por Deus. Só que no Antigo Testamento nós temos a revelação de Deus em processo. Ela não é completa, ela não está total, ela está sendo desenvolvida.
E isso não torna o Antigo Testamento menos inspirado, mas o torna incompleto. E nas palavras do autor, ele diz que o Antigo Testamento vem antes e, portanto, é teologicamente incompleto em relação ao Novo. Já a teologia do Novo Testamento, ela é mais completa, porque ali temos a revelação de Cristo e a temos de uma maneira completa, de uma maneira onde podemos observá-la no todo e não como no Antigo Testamento, que é algo que ainda está em desenvolvimento. E assim, partimos para o nosso quarto pressuposto, que é a legitimidade da Bíblia. E aqui é importante nós salientarmos que essa questão da legitimidade da Bíblia, ela é muito discutida. Por exemplo, o Dr. Charles, ele afirma, que os liberais e os neo-ortodoxos, eles vão sempre tecer críticas aos conservadores por assumirem ser a Bíblia a legítima e inerrante palavra de Deus. Uma vez que os liberais, e nós veremos isso mais à frente, e os neo-ortodoxos, eles fazem uma interpretação diferente da Bíblia, uma vez que eles não a entendem como inerrante, como infalível. Mas para que nós possamos ter uma correta compreensão do cristianismo, é pressuposto básico que nós partimos, entendamos que a Bíblia ela é a legítima palavra de Deus. A Bíblia é a legítima revelação de Deus à humanidade. E aí, por fim, falando ainda dos pressupostos básicos, nós vamos ao pressuposto de que sistemas teológicos possuem limitações. E aqui é interessante dizer que esse limite ele é dado pelo limite que a revelação bíblica dá. Como isso? Como vamos entender isso que o Dr. Wiley trabalha? Muitas vezes, num esforço até legítimo, tá? A pessoa até bem intencionada, de responder questões aonde a Bíblia silencia, o teólogo parte num exercício de lógica para tentar dar uma resposta aonde a Bíblia nada fala. E nesse interim, ele acaba não permanecendo na interpretação simples e normal da Bíblia, que é o segundo pressuposto, e ele passa a desenvolver ideias próprias para preencher aquela lacuna que a Bíblia não trata diretamente. Vamos pegar um exemplo aqui que é fácil de perceber essa relação. Sobre, por exemplo, a questão da soberania divina e da responsabilidade humana. Nós teremos diferentes sistemas teológicos que trabalham isso, mas nós não temos uma resposta, segundo o Dr. Wiley, inequívoca, uma resposta final sobre o ponto relacional entre soberania divina e responsabilidade humana. E qualquer inclinação teológica a tentar responder isso como palavra última pode incorrer aí em um erro grave. Como, por exemplo, também o Dr. Wiley ele assinala a questão do sacrifício de Jesus. Foi um sacrifício apenas pelos eleitos? Foi um sacrifício por toda a humanidade? Há discussões, há linhas teológicas que divergem radicalmente sobre tal. Então nós precisamos ter muita clareza em entender que todos os sistemas teológicos eles possuem limitações. Então esses são os pressupostos básicos, tá? Segundo o Dr. Wiley, para que nós possamos entender o que virá à frente, mas aí antes de adentrarmos aí no que virá à frente, nós precisamos também passar por pressupostos pessoais. E quando o Dr. Wiley trabalha essa questão dos pressupostos pessoais, nós entendemos que aquele que se aproxima do estudo mais aprofundado das doutrinas bíblicas, ele deve, primeiro, ele deve crer. É óbvio que qualquer pessoa, seja ela cristã, seja ela agnóstica, ateia, ela pode estudar. Não há nenhum problema em ela conhecer, em ela aprofundar-se em conhecer as diversas doutrinas. Mas apenas aquele que crê, o cristão, ele vai conseguir um entendimento, uma perspectiva
assertiva sobre a verdade de Deus que aquele que obviamente não crê nunca vai alcançar. Porque há determinadas coisas, vamos observar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 2, os versos de 10 a 16, que são questões profundas que são reveladas, ensinadas apenas pelo Espírito Santo. E o Dr. Wiley vai dizer que aquele que não crê não possui o Espírito Santo. Logo, ele não conseguirá obter um conhecimento mais profundo da palavra, além do conhecimento técnico, uma vez que ele não crê. Então ele fica limitado apenas ao conhecimento técnico e ele não consegue aprofundar-se em questões espirituais. Então, aquele que se aproxima do conhecimento doutrinário, ele deve crer. O que nos leva ao segundo pressuposto, que é você deve pensar. Entenda que o cristão, ele sempre deve tentar pensar de forma racional e de maneira exegética com relação à palavra. E ele deve fazer isso justamente para evitar os desvios, para que seja coibido questões que levam a interpretações errôneas da palavra, que levam a práticas que não são bíblicas. Então é importantíssimo que esse cristão ele pense de maneira racional, por isso de conhecer e estudar as questões doutrinárias. Isso não vai levá-lo a perder a espiritualidade. Muito pelo contrário, à medida que ele pensa de forma racional, à medida que ele se coloca a fazer uma real exegese daquilo que ele está lendo, maior vai ser a espiritualidade dele ao compreender a grandeza e a singularidade daquilo que ali está revelado. Então, nós sempre devemos entender que a questão de crer, ela sempre está ligada a você pensar de forma teológica, racional e exegeticamente. E isso deve ser sempre, 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 sempre vital ao cristão. Ele deve pensar. O cristão, ele pensa, porque Deus nos deixou um livro para que nós pudéssemos lê-lo, compreendê-lo e aplicá-lo, segundo o Dr. Wiley. O que nos leva ao terceiro ponto, que é você deve depender. Porque, segundo o Dr. Wiley, somente o intelecto não forma um cristão, um teólogo, alguém que realmente deseja aprofundar-se em questões mais específicas doutrinárias. Nós temos que depender do ensino do Espírito Santo, ou melhor, como declara João no capítulo 16, dos versos 12 a 15, nós devemos depender do ministério de ensino do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai nos convencer da justiça, do pecado, do juízo, vai levar o nosso coração a crer, vai nos permitir pensar de maneira assertiva sobre os diferentes assuntos e ainda mais, o próprio Espírito Santo vai nos conduzir a uma reflexão plena e profunda sobre as verdades expostas na palavra. Ou seja, a pessoa que se dispõe a conhecer doutrinariamente, ela não pensa apenas de maneira intelectual, ela não age apenas de maneira intelectual, ela crê, ela pensa sim, mas ela depende da ação do Espírito Santo para que tudo transcorra. E por fim, o último e importantíssimo pressuposto pessoal é que, assim vamos dizer, aquele que busca o conhecimento doutrinário, ele deve adorar a Deus. Você aprofundar-se no conhecimento doutrinário não é só um exercício intelectual, um exercício acadêmico. Embora muitas pessoas pensem assim. Mas ele é, na verdade, uma experiência que muda, convence, expande, desafia o verdadeiro cristão a melhorar, a aprofundar. À medida que ele se aprofunda em conhecer, ele é desafiado a adequar a sua vida mais e mais à realidade revelada ali na palavra. E a adoração, que aqui falamos, né, que o Dr. Wiley aqui fala, ela implica no reconhecimento do valor daquilo que é adorado. Ou seja, né, nós precisamos reconhecer
que estamos buscando o conhecimento, que nós estamos buscando um aprofundamento em Deus. E Deus é maior. Deus está além. Deus é melhor. Perfeito? Então aqui nós fechamos as questões dos pressupostos segundo o Dr. Charles Wiley. E aí nós vamos partir agora para a questão da autoridade. Questão essa que é importantíssima, porque nós precisamos, certo? Para realizarmos um estudo doutrinário cristão adequado, reconhecer a autoridade de Deus como norma suprema, como verdade suprema. Só que aqui surge um problema. O que nós precisamos observar é que no mundo dito cristão, nós não temos essa questão da autoridade entendida apenas de uma maneira. Ou, né, vamos dizer assim, nós não temos ela definida em forma única, como diz o Dr. Wiley. E aqui, o Dr. Wiley ele apresenta, na verdade, duas visões. E a primeira que nós iremos tratar é relacionada ao liberalismo. Quando pensamos na questão da autoridade, e essa autoridade volta a dizer, como o próprio Dr. Wiley ele frisa, a autoridade é Deus como norma suprema para a verdade. No pensamento liberal, isso toma ares subjetivos. Então eu posso afirmar, segundo o Dr. Wiley, que a subjetividade é a principal característica do liberalismo. Obviamente, tá, que esse enfoque de subjetividade ele vai variar de uma pessoa para outra. Por exemplo, você vai ter liberais que vão dizer que a palavra de Deus inclui qualquer ato de Deus pelo qual ocorre comunicação entre Deus e o homem. Sendo assim, a Bíblia ela não é a única regra de fé e prática. Nós passamos, dentro da visão subjetiva do liberalismo, a uma comunicação, essa comunicação de Deus acontecer por meio da razão, por meio de sentimentos ou ainda por meio da consciência humana. Então vamos trabalhar melhor cada um desses pontos. Né? Vamos primeiro trabalhar dentro do liberalismo a questão da razão. E a razão, né, ela ocupa um espaço assim central no pensamento liberal. E essa questão da razão, ela se torna no pensamento liberal o canal principal e necessário para se receber a verdade de Deus. Mas a questão é que o racionalismo, né, essa questão que o liberalismo trabalha, esse racional aí, ele toma um ar muito complexo, porque ele vai dizer que a razão é o juiz da verdade. Ou seja, né, isso é um pouco complexo, porque aí a razão ela se torna autônoma. A razão é quem julga, entenda, vamos lá de novo, a razão é quem julga o que é verdade, certo? E então ela passa a ser a criadora da verdade, e então ela se torna autônoma, não estando sujeita a uma autoridade maior ou exterior. Não é o que a palavra de Deus diz, é o que a minha razão diz a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. Então, isso daí, obviamente, vai levar a uma limitação muito grande, muito asseverada dos quesitos de finitude e falibilidade. Porque a razão torna-se, então, o crivo final daquilo que eu vou dizer que é ou não palavra de Deus, que é ou não ação de Deus. E isso o liberalismo trabalha de uma maneira muito enfática. E aí nós entramos num segundo quesito de autoridade, que é a questão relacionada aos sentimentos. Que aí nós temos, né, uma resposta àqueles que partiram para o racionalismo, segundo o Dr. Wiley, dada por Schleiermacher, que desenvolveu a teologia dos sentimentos. E aí olha o perigo disso. Ele vai enfatizar a experiência, certo? A experiência como meio validador
da vontade de Deus. Então, você perceba, o racionalismo vai dizer que a razão é quem vai julgar a questão da autoridade. Já Schleiermacher vai dizer que os sentimentos, ou seja, as experiências, é que vão, na verdade, dar esse crivo. Só que o problema é que nessa visão da teologia dos sentimentos, isso não é mais uma teologia, não é mais um abordar doutrinário. Isso aí passa a ser antropologia, estudo do homem, e acaba, na visão aqui do Dr. Wiley, acaba caindo também em psicologia. Uma vez que o homem ele passa, na verdade, por meio das suas experiências e daquilo que ele sente, a definir o que é ou não a manifestação de Deus, a autoridade de Deus. Tanto que o autor bem frisa aqui, o Dr. Wiley, que Calbart, ele considera Schleiermacher o ápice do liberalismo religioso. Porque aqui ele desconsidera a razão somente, ele desconsidera a autoridade, como nós veremos dentro de uma teologia conservadora, e ele passa a dizer que os sentimentos têm a primazia em dizer o que é e como é a autoridade de Deus revelada aos homens. E aí, nós partimos para o terceiro ponto aí, dentro da questão da autoridade no liberalismo, que é a questão da consciência. E aí, nós podemos caminhar, né, nessa questão da consciência aí, muito embasada no conhecimento humano. Ou seja, ela vai, de certa forma, lembrar, vamos dizer assim, princípios, tá? Dessa questão da teologia dos sentimentos, mas aqui ela vai além. Ela passa a dizer que os instintos morais e básicos da alma humana são o fator validador da autoridade. Aqui o Dr. Wiley, ele trabalha que Kant foi quem encabeçou essa maneira de abordar e de pensar. Só que aqui nós vemos também o mesmo erro que acontece na teologia dos sentimentos. Essa teologia, esse modo de agir do liberalismo, dando à consciência o crivo da autoridade, é antropologia também, é relacionada ao homem. Então, nós percebemos que dentro dessa ideia de consciência, a Bíblia ela só é encarada como um produto da razão humana. Ali só está manifesto ideias a respeito de Deus, ideias a respeito do homem e a respeito do mundo. Então, aquilo dali não tem valor autoritativo em si, são apenas ideias. E a nossa consciência, segundo essa visão que está em Kant, é que vai dar peso de autoridade ao que ali está revelado. Complexo, né? E aí nós chegamos, por fim, à neo-ortodoxia, que também está, segundo o Dr. Wiley, elencada dentro do liberalismo. Porque nós paremos, né, e pensemos assim, a neo-ortodoxia ela é algumas vezes confundida com o liberalismo e outras vezes até com a visão conservadora. Porque o que acontece? Dentro da neo-ortodoxia, nós temos um rompimento, tá, com a ideia de que o homem é que comunica ou inicia a comunicação com Deus para obtenção de conhecimento. A neo-ortodoxia rompe com isso. Ela não acredita que é o homem que dá o start no processo para comunicar-se com Deus, mas sim Deus que inicia esse processo. Então, ela vai para o lado conservador. Só que, por outro lado, eles ensinam uma visão liberal da Bíblia. Aí nós vamos ver lá, por exemplo, em Calbart, que é tido, né, como o encabeçador da neo-ortodoxia, aí, nós temos uma ideia de que a Bíblia é apenas um testemunho sobre a palavra. E a palavra é Cristo. Só que em que sentido? Apenas o recorte, olha isso, apenas o recorte seguinte é considerado nesse pensamento. Deus, que é soberano, ele toma a iniciativa de se revelar e ele centra essa revelação em Cristo, nos anos que Cristo viveu na Terra, né? Que é o ápice
de tudo isso daí. Então, tudo da revelação de Deus se resume a essa revelação apenas, tá? Da pessoa de Cristo ali, e logo sendo assim, apenas essa parte revelacional interessa. É uma palavra sobre a palavra. Ou seja, né, segundo a visão de Riley, a Bíblia ela testemunha apenas um recorte, tá? Um recorte da revelação de Deus que tange ali a Cristo, a sua vida e obra. Logo, então, a autoridade ali é apenas instrumental. Aí surge a teologia da crise, nesse inteirinho aí, que é nesse momento aí que o homem encontra-se com Deus, né? Que Deus encontra o homem nessa questão aí de crise. Então, a neo-ortodoxia ela tenta ser conservadora, né, vamos dizer assim, tentando ser objetiva, dizendo que Deus é quem inicia soberanamente a revelação, mas ela se torna subjetiva porque o encontro de fé ele acontece apenas e tão somente no meio da crise. Ele diz que a Bíblia não é o juiz supremo de tudo, apenas aquele pequeno pedaço revelado da palavra sobre a palavra, ele pode o ser. Só que nós temos envolvido nisso experiências e demais construções que inviabilizam a Bíblia como verdade suprema de Deus. Então, a neo-ortodoxia, ela não tem, na verdade, um padrão claramente objetivo e externo de autoridade. E aí nós chegamos, por fim, né, na teologia conservadora. E quando falamos da teologia conservadora, o Dr. Wiley ele vai trabalhar, tá, o seguinte pensamento, a seguinte ideia. A teologia ela é conservadora quando ela não tem o homem como o crivo, o meio que valida a autoridade. Essa autoridade é objetiva e é externa ao homem, ou seja, é a autoridade da Bíblia. Então essa é a teologia conservadora. O Dr. Wiley vai trabalhar primeiramente o catolicismo romano. Só que, vamos lá, ele já trabalha com aspas no seguinte sentido. Dentro da teologia, ainda que conservadora, e tomando como base o catolicismo romano, nós percebemos que a autoridade ela não repousa apenas na Bíblia, como regra final de fé e prática. Ela repousa sobre o magistério da igreja. Logo, a autoridade da igreja ela está no mesmo patamar que a Bíblia. Então aqui ele tece a crítica, na verdade, que os concílios ecumênicos, os papas falando na ex-cátedra, falando da cadeira, eles são infalíveis. Logo, eles equiparam a autoridade com a autoridade da palavra, que é inerrante, é inefável. Então isso acaba sendo um problema, porque aí a igreja cria regras, e essas regras são autoritativas, né? São no mesmo patamar que a Bíblia, e aí ela apenas deixa isso para que os membros cumpram. Logo, a Bíblia não é a autoridade final. E dentro do catolicismo ortodoxo, nós temos algo muito parecido, muito similar. Só que aí não só ligado ao magistério, mas ligado aos processos de tradição. As tradições da Igreja Ortodoxa, elas são colocadas, segundo o Dr. Wright, no mesmo nível, no mesmo patamar que a Bíblia. E isso também é de extremo, é bem problemático, na verdade, né? E aí chegamos, por fim, ao protestantismo conservador. E aí aqui cabe, né, algumas notas do autor que ele vai dizer, né, que a palavra conservador, né, no protestantismo exclui as bases de autoridade humanísticas e subjetivas do liberalismo. E o termo protestantismo, obviamente, elimina a igreja como base de autoridade. Logo, na visão do Dr. Wiley, devemos ressaltar que o entendimento da revelação de Deus na Bíblia envolve o processo racional de uma mente redimida, óbvio, né, como ele diz, e um compromisso de fé nas questões não reveladas ou não entendidas,
uma dependência de ensino do ministério do Espírito Santo e uma consciência clara diante de Deus e algum conhecimento das lições ensinadas pela história. Então, isso daqui é muito interessante observar que dentro da teologia conservadora e especificamente no protestantismo conservador, a autoridade ela recai totalmente. A ortodoxia, a autoridade recai totalmente sobre a Bíblia, somente sobre a palavra de Deus. E segundo o Dr. Wiley, nós só precisamos tomar cuidado dentro do protestantismo para que os credos, para que os catecismos não venham em denominações históricas, que adotam alguns catecismos, não venham de forma alguma a suplantar ou equiparar-se com a autoridade bíblica. Então, os catecismos, os, as tradições, os credos, eles são apenas materiais elaborados a fim de facilitar e elucidar, segundo o Dr. Wright, uma visão clara sobre a palavra de Deus. Mas não possuem peso, autoridade equiparada à palavra de Deus. Logo então, nós finalizamos aí a nossa primeira aula para que nós pudéssemos, obviamente, deixar claros aí os pressupostos na visão do Dr. Charles Wright, a questão da autoridade, comparando o liberalismo e a teologia conservadora, e isso, obviamente, nos conduz à nossa próxima aula, aonde falaremos sobre teontologia, a doutrina de Deus. Foi um enorme prazer contar com você até aqui. Eu espero que esse estudo tenha aberto a sua mente aí para que nós possamos adentrar em coisas ainda mais profundas. Se for o seu desejo, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento doutrinário e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus.